Boa noite a todos, caríssimos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu peço a Deus Todo-Poderoso, peço ao nosso Senhor Jesus Cristo, peço ao Divino Espírito Santo de Deus que me oriente na leitura que eu vou fazer e que todos vocês que ouvirem essa leitura tenham um bom entendimento, façam uma boa reflexão para que possa entender as palavras de Jesus. Eu vou ler hoje para vocês, eu vou dar continuidade em Samuel, capítulo 1. Nós temos aqui modelos de obediência e de desobediência. Eu vou ler obediência e em seguida desobediência para cada situação, para que vocês possam entender que são coisas que vão estar no capítulo de Daniel. Obediência dos pais de Samuel. Foram obedientes na adoração. Foram obedientes no cumprimento de um voto. A desobediência. Desobedeceu às prescrições do Senhor quanto aos sacrifícios de ofertas. Seus filhos eram mais importantes para ele do que o Senhor. Não disciplinou seus filhos. A obediência de Samuel. Quando criança, ministrou ao Senhor. Foi obediente a Eli. Foi obediente a Deus. A desobediência dos filhos de Eli. Desprezaram os sacrifícios e ofertas ao Senhor. Desobedeceram às prescrições morais do Senhor. Não obedeceram ao Pai. Os resultados da obediência em Samuel. Samuel viu as bênçãos do Senhor sobre seus pais, cresceu diante do Senhor, cresceu em estatura e no favor do Senhor e dos homens, foi firmado e sustentado no ministério profético pela presença de Deus, tornou-se porta-voz de Deus ao povo. O resultado da desobediência. Os filhos de Eli eram corruptos e não conheciam ao Senhor. O exemplo de desobediência dos filhos de Eli levou o povo a pecar. A casa de Eli foi julgada por Deus. A morte de Hófni e Finéias aconteceu no mesmo dia. Agora eu vou falar com vocês sobre a maternidade, mães e filhos. As mães têm um relacionamento singular com os filhos, repletos de compreensão, perdão e afeto. Porém, no caso de alguns filhos, uma boa mãe também precisa ser firme, esperando e exigindo o devido respeito. Não é só porque você é boa mãe que você vai dizer sim a tudo que seu filho pede, ou fazer o possível e o impossível para dar tudo o que ele desejar. Você tem que ser firme também. E a mãe é você. O seu filho tem que te obedecer. As mães devem controlar seu ambiente a fim de receber bênçãos. Isso é muito importante que todas as mães saibam. Quem está no controle do seu ambiente é você, da sua casa, do seu trabalho, da sua família. Se estiverem ocupadas ou sobrecarregadas demais, não estarão preparadas para isso.
Nunca é cedo nem tarde demais para começar a ministrar aos seus filhos. Joquebede e Ana são duas mulheres da Bíblia que servem de encorajamento e exemplo. Então, essas duas mulheres, Joquebede e Ana, são dois grandes exemplos. Essas duas mulheres fiéis só ficaram com seus meninos até que fossem desmamados, o que naquela época correspondia a 3 ou 4 anos de idade. Depois disso, Moisés foi enviado para a corte opulenta e imoral do Egito, e Samuel foi mandado para o templo, a fim de ser criado e treinado por um sacerdote idoso que não havia sido capaz de educar seus próprios filhos. Porém, tanto Moisés quanto Samuel se tornaram grandes homens de Deus. Então, isso era o que acontecia naquela época, antes de Jesus vir. Moisés, filho de Joquebede, e Samuel, filho de Ana. A influência de uma mãe sobre o filho nos seus primeiros anos de vida pode ser marcante, é marcante. 2000 anos depois da vinda de Cristo, e estudos pedagógicos mostram como a influência na idade menor das nossas crianças são importantes. Assim como a influência de Joquebede e Ana certamente teve um papel crítico no sucesso de seus filhos. Agora eu vou ler para vocês Nasce Samuel e é consagrado a Deus, versículo 20 do capítulo 1 de Samuel. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E, havendo desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros, e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor. E era o menino ainda muito criança. Eu, particularmente, acho uma judiação. Mãe é para sempre, filho também. Mas, naquela época, antes da vinda de Cristo, era assim que as mulheres que temiam a Deus faziam com seus filhos para consagrá-los e para que eles fossem homens de bem e homens de Deus. No versículo 1:24, as mães israelitas dessa época costumavam desmamar seus filhos por volta dos 3 anos de idade. E Ana foi fiel ao seu voto e levou Samuel à casa do Senhor, no início da monarquia em Israel. Deus focaliza uma família e em particular Ana, uma das mulheres desta família, que demonstrou reverência e obediência a Deus.
Veja também retratos de Ana, a mulher virtuosa. Uma atitude é um tema-chave no registro de 1 Samuel, do surgimento da monarquia em Israel. A essa altura da história, praticamente não havia obediência e reverência a Deus por parte dos líderes de Israel. Mas, por meio de seu exemplo de vida, Ana ensinou essas duas virtudes a seu filho, Samuel, o qual, por sua vez, tornou-se modelo das mesmas para a nação. O exemplo da vida de Samuel também foi observado pelos 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Tá? Não devemos jamais subestimar a influência de uma vida. Isso, gente, aconteceu naquela época. Por isso que tivemos aí muitos mosteiros, e tem ainda até hoje, em algumas religiões, onde as crianças vão ainda pequenas ou ainda adolescentes para estudar, se transformar em padres ou outros religiosos, que eu não me lembro agora, outras religiões que fazem coisa semelhante, para que aquele menino siga o caminho do Senhor. Hoje não é mais habitual fazer isso, e também hoje acontece, sim, de algumas mães abandonarem seus filhos por não ter condições de criar, por não querer criar, ou abandonam, ou dão para outras famílias, ou deixam simplesmente em orfanatos, abrigos e asilos. São situações diferentes. Aqui, Ana levou o seu filho para a casa do Senhor, para que ele fosse educado dentro da palavra do Senhor, dentro da palavra de Deus, dentro dos ensinamentos de Deus. Já Joquebede, ela colocou Moisés naquele bercinho, não é um bercinho, na verdade, e colocou no rio para que ele chegasse até uma família que o pudesse criar, porque ela não tinha nem como criar aquela criança, né? E acabou Moisés indo parar numa família de nobres. A mãe o amamentou até os 3, 4 anos, depois teve que entregá-lo à mãe adotiva, que era nobre, e ele estudou, teve uma boa educação e depois foi um grande líder religioso. E foi através dele, a partir dele, por ele, com ele, que Deus falava e dava as orientações para que ele e o irmão dele pudessem fazer as coisas, né? E tirar o povo, o povo escravizado do Egito, ok? Continuando, no versículo 25, e degolaram um bezerro e assim trouxeram o menino a Eli. Levaram, um bezerro como oferenda para Eli, que era um dos líderes religiosos da época, e levaram o menino até ele. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Então, a partir deste momento, o menino Samuel
passa a viver com Eli para aprender os ensinamentos de Deus, para viver sobre as orientações do Senhor e ter uma vida dentro dos ensinamentos de Deus. No versículo 28, Samuel foi apresentado a Eli, o sacerdote do tabernáculo, mas, na verdade, já havia sido consagrado ao Senhor, ele pertencia. Primeiro, o pai de Samuel adorou ao Senhor. Em seguida, sua mãe adorou com um cântico de louvor sobre aquele que ouviu sua oração. Samuel personificou a resposta de Deus às orações de intercessão do povo. Então, queridos irmãos, muitas vezes nos deparamos com algumas culturas que achamos estranhas, porque aqueles garotos, eu mesma já vi na televisão, vão muito cedo parar num local onde ficam ali exilados, só orando, refletindo, filosofando, entre outras coisas, e adorando a Deus, é claro. Nós temos vários ministérios de várias igrejas diferentes nesse sentido. E através do que eu acabei de ler, do capítulo 1 de Samuel 1, nós podemos entender que isso já era um costume de muito antes de Jesus vir ao mundo, né? Hoje, em algumas dessas religiões, alguns garotos até pedem para irem para esses mosteiros para lá viverem e aprenderem. Se pesquisarmos e procurarmos, vamos encontrar aí diversos casos de pessoas. Recentemente, um desses rapazes visitou aí um programa de televisão, não me lembro o nome do qual, onde a própria criança, aos 12 anos de idade, pediu para que o pai o levasse a um determinado mosteiro, porque ele queria viver lá, ele queria servir a Deus da forma como aquele espaço ensinava, aquele mosteiro ensinava. E o pai da criança foi com ele, acompanhando, ficou um tempo com ele lá para ver o que esse garoto iria aprender, como seria a vida dele, o que ele faria durante o dia, como seriam os estudos, né, a educação dessa criança, porque até então ele tinha sido educado pelos pais, mas ele queria seguir um caminho servindo a Deus num local muito longe de sua família. E o pai, depois de perceber que o garoto ficou muito à vontade naquele local, como se já o conhecesse, e fez tudo certinho. O pai gostou do que viu e ouviu e deixou o garoto lá. E ele veio, já é um homem hoje, veio dar o seu testemunho, a sua entrevista, enfim. Mas o capítulo 1, ele mostra que nós, mães, temos uma responsabilidade enorme, não só as mães, os pais também, pai e mãe. Eucana acompanhou Ana durante todo o tempo. E nós temos que ensinar, nós temos que educar os nossos filhos desde pequenos, desde dentro do nosso ventre. E os pais têm que acompanhar a educação dos filhos, pai e mãe, para que eles possam crescer educados, tendo orientação divina, a orientação de Deus, da religião que essa família segue, e tendo a educação escolar.
Essas são as principais coisas que uma criança, tanto um menino quanto uma menina, devem saber, devem aprender para serem cidadãos honrados, cidadãos de bem, ok? Então, fica aí hoje a minha leitura. Espero que vocês tenham gostado e reflitam vocês mesmos sobre essa leitura, sobre as explicações e façam o melhor pelos seus filhos, principalmente as mães. Essas crianças, eu costumo dizer que os meus filhos, os meus netos, foram bênçãos de Deus. Deus pegou as pérolas mais preciosas que Ele tinha no céu e me deu como filhos. E hoje eu tenho outras pedras preciosas que Deus me deu como netos. Então, essas bênçãos, esses presentes maravilhosos que Deus nos dá, precisam ser muito bem cuidados, com maior amor, com maior carinho, educação escolar, educação religiosa, valores, deveres, limites, tudo que o ser humano precisa para viver bem e para ser pessoas de bem, sem precisarem ser judiados, sem precisarem ser maltratados, apenas através de instrução, diálogo, muito amor, muito carinho e Jesus na vida dessas crianças, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e até a nossa próxima leitura.